Olá, bem-vindos a mais uma aula. Já estava com saudade aqui de vocês. Feliz 2026. Vai ser a nossa primeira aula do ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de muito conhecimento. E o tema de hoje é um tema muito bom. Se eu fosse vocês, já mandava aí o convite para quem merece ouvir esta aula. E hoje o tema da nossa aula, então, vou revelar para vocês. A imagem dos seus colaboradores impacta diretamente o resultado da sua empresa. Um tema muito relevante para o momento atual em que vivemos. E que muitas vezes, como líder, gestor, não paramos para pensar o quanto esse tema é importante e pode estar trazendo resultados negativos para a sua empresa. E você que é líder, e você que é gestor, não pode deixar de assistir essa aula. E se você conhece alguém que é líder, gestor, trabalha com pessoas, que tem uma empresa, manda um aviãozinho e convida para assistir essa aula com a gente, porque nós vamos falar de coisas aqui, gente, que muitas vezes passa despercebido e você pode estar deixando dinheiro na mesa. A sua empresa pode estar perdendo dinheiro por causa de coisas simples que podemos fazer, mudanças pequenas no dia a dia, na imagem dos seus colaboradores. Coisas que podem trazer resultados até mesmo, não só em dinheiro, mas impactam o emocional do seu colaborador e da sua equipe. Que maravilha! Então, vamos começar a nossa aula. E para começar, eu já vou logo fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com sinceridade. Você já perdeu um cliente ou uma negociação importante e nunca soube exatamente por quê? Teve aquela sensação, não entendi porque eu não consegui fechar essa venda? Eu não entendi. Você estava preparado, você estava disposto, com energia, preparado tecnicamente e você não fechou essa venda ou perdeu esse negócio. Você já passou por isso? E se você já viveu isto, presta atenção, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar algo que pode estar sabotando o seu resultado e os resultados da sua empresa, do seu negócio. E sem você perceber que isso está acontecendo. E não é sobre produto, nós não vamos falar sobre produto, nós não vamos falar sobre marketing, sobre precificação, sobre estratégia. Não é sobre isso. É sobre algo que acontece nos primeiros 7 segundos de qualquer negociação, de qualquer interação, de qualquer relacionamento. E está diretamente ligado à sua imagem ou à imagem da sua equipe. Você já parou para analisar isso? Você já parou para pensar nisto? Então eu vou contar para vocês uma história minha, uma história pessoal. E veja bem, eu vou te contar uma coisa que é real, que aconteceu comigo. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas, de negócio, no varejo de moda. No tete a tete ali com o cliente. Mais de 30 anos. Já gerenciei lojas, equipes, negócios e muitos clientes. Porque em 30 anos passaram-se muitos clientes por mim. E durante muito tempo eu achava que o mais importante era o produto. Eu só me preocupava com o produto.
Se a roupa fosse boa, se eu estava bem vestido ou não, eu achava que a venda ia acontecer independente disso. Até que um dia eu percebi um padrão. Tinha vendedoras que vendiam bem, que fechavam vendas com mais facilidade do que outras. Elas davam mais resultados do que outras. E não eram necessariamente, veja bem, a melhor, a mais experiente. Ou a que conhecia mais o produto. Não era. Eu comecei a observar. E sabe o que elas tinham de diferente uma das outras? Quando eu comecei a observar a forma que elas se vestiam, se apresentavam, a postura, a aparência, a comunicação visual. O que acontecia? Os clientes confiavam mais naquelas que se apresentavam melhor, que comunicavam melhor, que tinha melhor postura. E aí eu entendi o significado desta frase. A imagem comunica antes da palavra. Aí isto começou a fazer sentido para mim. E se sua equipe não transmite confiança, não transmite profissionalismo, credibilidade visualmente, você está perdendo negócio, você está perdendo vendas, você está perdendo dinheiro e sem saber. Agora, se você está pensando, Marinêi, mas isso é superficial. As pessoas não se importam com isso. As pessoas se importam com um bom atendimento, com um produto bom, com preço. O que importa é a competência da minha equipe. Eu entendo. Eu também concordo com você. E eu pensava assim. Mas até olhar para esse detalhe. E olha só, em 30 anos observando interações, relacionamentos comerciais, eu vi esse padrão se repetir centenas de vezes. As pessoas podem ser mais competentes. Elas podem ser a mais esperta no que ela faz, no que ela domina. Mas se a imagem dela não comunica isso, ela não vai ser levada a sério. E isso não é achismo, gente. Isso não é uma coisa da minha mente, da minha cabeça. São estudos, existem estudos de comportamentos, estudos de neurociência, da psicologia social que comprovam isso. Somos julgados em 7 segundos. E já tem estudos revelando que em menos de 7 segundos o nosso cérebro, ele já faz essa conexão. Ele olha, já tira uma conclusão. E quantas vezes você que está aí no outro lado da tela já fez isso? E é inconsciente, é involuntário, é inerente à sua vontade. É a nossa mente. E nós vivemos um momento onde a nossa mente, a mente do ser humano, ela está sendo estudada como nunca foi. E isso acontece há milhares de anos. Porque nós somos, o ser humano ele foi criado para se defender, né? Então, ele já tem esse instinto da defesa automático. E isso, com o tempo, foi se estudando e chegando a essas conclusões. E nós fazemos isso. Faça a experiência. Você já passou por essa experiência? Quantas vezes chegou em um lugar, viu um vendedor ou alguém que foi te atender que a imagem não te passou confiança? Que o lugar não te passou confiança? E esse julgamento, ele acontece em 93% das vezes a impressão visual. Você tira uma foto do visual e logo ali naqueles 7 segundos você já julga. Antes da pessoa falar, não é verbal, é visual. Isso faz sentido até aqui para você?
Vou trazer alguns dados aqui, deixa eu trazer. E esses dados podem incomodar um pouco. Pode te incomodar. Como me incomodou. Pesquisas mostram que em 7 segundos é o tempo que uma pessoa leva para tomar a primeira impressão. 7 segundos, gente. E tem mais. Em 55% dessa impressão vem da aparência visual. Veja bem, 55% é da aparência visual. 38% vem do tom de voz. E apenas 7% é no que você diz. E muitas vezes, a gente se preocupa em falar bem, em comunicar bem, mas a gente se esquece de que antes dessa comunicação direta que nós fazemos com a fala, antes dela sair, 53% já estão julgando o nosso visual. Será que eu vou confiar no que ela vai falar? Será que eu confio no que ela vai me dizer? Antes dela dizer. Antes de você dizer. E o que isso significa na prática? Que quando o seu cliente entra na sua empresa, quando o seu vendedor, o seu colaborador faz uma visita, um atendimento, ou quando alguém da sua equipe aparece em uma reunião estratégica, em uma reunião importante que foi representar a sua empresa, a impressão já está formada antes de qualquer argumento que ela esteja preparada para falar. E se essa impressão for negativa, veja bem, você precisa trabalhar o dobro para vender. Você precisa trabalhar o dobro para convencer. E muitas vezes, o que acontece? A gente não tem chance. A gente não tem a segunda chance de apresentar isto. Faz sentido? E o porquê isso acontece, gente? Porque o cérebro humano é programado para fazer julgamentos. É instinto de sobrevivência. Nossos ancestrais precisavam de decidir em segundos para se proteger de um inimigo. E essa programação continua ativa, tá aí até hoje. Quando o cliente olha para o seu colaborador, ele vê uma imagem desleixada, desalinhada, falta de postura. O que acontece? Ele não transmite profissionalismo. O cérebro, ele dispara essa informação lá, sem o nosso controle. Não confia, não confia, não confia. E sabe o que é mais importante de tudo isto? Que isso não é consciente. Nós não temos esse domínio. O cliente não pensa, esse vendedor está mal vestido, por isso eu não vou comprar. Não é com essa razão. Você nem entende, ele simplesmente sente que algo ali não está certo. A gente fala do sexto sentido, e aí alguma coisa que você não parou para pensar que é porque ele está mal vestido ou mal apresentado. Simplesmente seu cérebro mandou esse comando para você. Sem ter a menor ideia. A gente expressa muitas vezes assim, não sei porquê, mas eu não me senti bem ali, eu não senti confiança. A gente se expressa assim, dessa forma. Porque lá dentro do nosso cérebro está acontecendo toda essa revolução do julgamento. Tudo bem até aqui? E é aqui que entra o que eu ensino há bastante tempo, que eu já venho insistindo. A imagem é comunicação estratégica. Não é futilidade. Não é vaidade. Não é para quem tem dinheiro. Não é para quem tem tempo. A imagem é uma ferramenta de negócio. E eu sempre falo, ser antes de vestir. A gente precisa entender esta frase com mais profundidade. E no contexto
contexto corporativo, o que isso significa? Ser antes de vestir. A imagem da sua equipe precisa comunicar os valores da sua empresa antes dela falar. Se você quer ser visto como uma empresa séria, profissional, competente, confiável, a sua equipe precisa parecer séria. A sua equipe precisa parecer profissional. A sua equipe precisa parecer confiável. E a imagem externa que precisa estar alinhada com essa proposta interna, com os valores. Senão, o que acontece? É ruído na comunicação. E passa desconfiança. É negócio perdido, é dinheiro na mesa. Então, agora que nós entendemos esse conceito, nós vamos para a prática. Como podemos avaliar a nossa equipe, enxergar isso dentro da nossa empresa, identificar aonde começar a trabalhar esse conceito? E a gente identificou dentro da gestão da imagem 5 sinais que a imagem da sua equipe está custando dinheiro. 5 sinais você vai identificar. Você vai começar a observar. Pega o papel e a caneta para vocês anotarem. Porque a partir de hoje eu quero que vocês avaliem a empresa de vocês. Cada um dos seus colaboradores. Eu só tenho um. Ele. Eu só tenho eu. Então, eu sou a imagem. Eu trabalho sozinho. Eu sou a imagem da minha empresa. E o primeiro sinal é a falta de padrão visual. Você chega numa empresa onde cada colaborador está vestido de um jeito, de uma cor, completamente diferente uma da outra. Um vem de social, o outro vem de camisa de malha, ou jeans, tênis. Não existe uma identidade. Não existe um padrão ali na sua equipe. E sabe o que isso comunica para o seu cliente? Desorganização. Inconscientemente, desorganização. Falta de gestão. Aqui nessa empresa as coisas são bagunçadas. Se eles não conseguem alinhar nem a aparência, será que conseguem entregar o que prometem? É exatamente isso que o cliente pensa. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. A empresa investe em marketing, gasta rios de dinheiro com marketing, em produto, no ponto de venda, reformas, mas esquece que a equipe é o cartão de visita da sua empresa. E é um cartão de visita ambulante. Aonde ela vai, ela está representando a sua empresa. O segundo sinal que você deve perceber, identificar, é a imagem não conversa com o público-alvo. Quem é o público-alvo da minha empresa? Veja bem, se você atende um público executivo, um público A, prêmio, que valoriza sofisticação, a sua equipe ela tem que parecer com uma imagem com um visual sofisticado. Aí se a sua equipe aparece com um visual todo desleixado, casual, muito jovem, despojado, existe um desalinhamento, um ruído também aqui vai ser emitido. E o cliente não identifica, ele não sente que ele está no lugar certo. Porque o marketing está dizendo uma coisa e a imagem da equipe outra. E aí eu sempre falo, se sua equipe precisa parecer com quem você quer atrair, não igual, mas no mesmo universo ela precisa estar. Ela precisa entender o que esse universo desse cliente do público A respira. O seu colaborador, ele precisa parecer com esse cliente. E aí eu te pergunto, a imagem da sua equipe
reflete o perfil do cliente que você quer? Não atrai, gente. Se não estiver alinhado, não atrai o cliente que você quer. Terceiro sinal é a comunicação não verbal negativa. Tão importante quanto a verbal, a não verbal negativa. É a mais importante, aliás. Postura, comportamento da sua equipe. Equipe que fica com braços cruzados, encostando em qualquer lugar. Não é assim? Não consegue ter contato visual com o cliente, fala olhando para os lados, para cima. Uma expressão fechada. Isso tudo comunica. Antes de falar. Eu não quero estar aqui, não me importo com você. É mais ou menos isso que fala. Quando uma equipe está fechada, sem postura. Quando ela não olha no olho do cliente, o que ela está dizendo ali? Eu tenho medo de interagir com você. Eu estou inseguro, porque muitas vezes o colaborador ele não é treinado, ele está inseguro, ou ele é uma pessoa insegura por personalidade. E aí tem como trabalhar isso através da imagem, da postura, para que ele passe mais confiança. Porque o cliente, ele percebe e ele reage instantaneamente a esses comportamentos. E como está a linguagem, a postura, a linguagem corporal e a postura da sua equipe? Você tem avaliado? Você tem percebido? Você tem parado? Porque é muito comum no dia a dia de um gestor, de um líder, muitas tarefas, muitas coisas para fazer, e isso vai passando despercebido. E você está perdendo dinheiro. O quarto sinal são os detalhes descuidados. A falta de cuidado com os detalhes. Roupa amassada. Sapato sujo furado. Unhas mal cuidadas. Cabelo mal cuidado, bagunçado. A lista aqui pode ser imensa. E isso parece bobagem, né? Mas não é. Porque o cliente pensa, se essa pessoa não cuida nem de si mesma, como ela vai cuidar do meu problema? É instantâneo, o cérebro faz essa correlação. Porque os detalhes comunicam zelo. Para observar quantas vezes você que está aí do outro lado da tela já viveu esta experiência. De chegar em um lugar bem cuidado e essa é a sensação que você tem. Nossa, as pessoas que têm zelo. Ou a falta dele. E aí vem a pergunta. Os detalhes da apresentação da sua equipe estão impecáveis? Exercício para esta semana. Observar. Identificar. E nós vamos para o quinto e último sinal. Que hoje é extremamente importante, ou seja, gente, não dá para viver sem. A ausência de presença visual alinhada. E esse sinal, esse quinto sinal, muito atual, a gente vê muito acontecer. Já que tem que fazer, vamos fazer, mas de qualquer jeito, sem um alinhamento, sem uma coerência. Porque antes do cliente ir até você, ele pesquisa a sua empresa. Nós fazemos isso o tempo todo, como clientes. E olha o que o LinkedIn, por exemplo, ele faz com seus colaboradores. Você passa a buscar pessoas, empresas
nessas redes. No LinkedIn, por exemplo, é um lugar mais corporativo. Ali as pessoas vão buscar referências suas profissionais. Tanto você que está buscando um emprego ou divulgando o seu serviço ali. Você precisa estar alinhado com essa rede. Ou você olha o Instagram. Dependendo da empresa, ela identifica mais com o Instagram. E aí ela vai lá buscar fotos. E uma foto comunica tudo. Uma foto comunica quem você é. E se o que ele encontra ali não bate com a proposta que ele busca de empresa ou de pessoas, traz o quê? Incoerência. É muito sério isso. A gente precisa levar isso a sério. Se o que ele não encontra no online não bate com a proposta que a empresa está propondo, vai gerar desconfiança. Se o que a equipe parece de um jeito nas redes sociais e de outro pessoalmente, gera incoerência. A imagem ela precisa ser consistente em todos os pontos de contato, em todas as redes. O físico e o digital precisa ser coerente. Comunicar a mesma coisa. E hoje, mais do que nunca, está em alta os colaboradores comunicar nas redes sociais. Isso tem dado muito bom, tem trazido muitos resultados. As pessoas querem ver as pessoas, querem ver quem está trabalhando na sua empresa, como que ela está trabalhando. E aí, eu te pergunto, a presença digital da sua equipe, a presença digital da sua empresa, ela está alinhada com a imagem que você quer transmitir? E vamos agora trazer essa reflexão. Dos 5 sinais que eu trouxe aqui, quais estão presentes na sua empresa? A falta de padrão visual, a imagem desalinhada com o público, a comunicação não verbal negativa, o descuido com os detalhes ou a presença digital desalinhada? Quais desse a sua empresa hoje, você consegue identificar quais desses hoje sua empresa precisa urgentemente passar por um alinhamento? Ou todos? Anotem aí e comecem já. Porque eu já vou trazer aqui os primeiros passos para que você já coloque isso em prática a partir de hoje mesmo. Então, agora que você identificou esses sinais, vamos falar da solução. Eu vou trazer aqui 3 passos práticos para começar ainda esta semana. Primeiro, defina um código de imagem. E não precisa ser uniforme, não precisa ter diretrizes, cores permitidas. Veja bem, você não precisa sair preocupado, copiando. Pense. Antes de definir, pense nos detalhes. Qual o nível de formalidade que você quer ali? O que pode? O que não pode? Quais as cores vão comunicar do uniforme? Ou, talvez, na sua empresa vocês não têm uniforme? Como vai ser isso? Como nós vamos trazer esse alinhamento? Como nós vamos definir esse código de imagem? Para que as pessoas olhem para a minha empresa e identifiquem a minha empresa. Coloque isso por escrito. E veja bem, e comunique com toda a equipe. Mas precisa ser definido. Faça
O segundo passo, o que nós vamos fazer? Definir o código primeiro. O segundo, fazer uma auditoria visual. Primeiro você define o que você quer e depois você faz uma auditoria. Observa a sua equipe. Observe a sua equipe no olho do olho com o cliente, no ato do atendimento. Você quer ver uma coisa que acontece aqui? Que eu, na minha experiência, já vi muito acontecer? Você tem ali uma equipe, 3, 4, 5 pessoas. Você começa a observar, quando o cliente chega, ele sempre se porta mais para uma pessoa ou outra. Já é um sinal. Comece a observar aqui. Tire fotos da sua equipe, atendendo ou não. Analise friamente o que você vê e o que você quer comunicar. Veja se tem coerência ali. E o terceiro passo. É preciso investir em treinamento. É preciso trazer consciência para sua equipe, para sua empresa, da importância de comunicar a imagem com o que a empresa quer transmitir. Não adianta só cobrar. A sua equipe, a sua empresa, ela precisa entender o porquê. Ela precisa saber o como também. Ela precisa de ter referências claras, porque muitas vezes chegamos, exigimos, colocamos ali, impomos, e a equipe o que ela faz? Ela não recebe. E ela vai boicotar esse resultado. Ela não vai usar o uniforme, ela vai boicotar de alguma forma. Por isso é importante trazer consciência. E aí agora eu vou fazer um convite para vocês. Agora que já trouxemos aqui esses 3 passos, e eles não resolvem tudo. Não é mágica, não existe aqui um passo de mágica, não é uma varinha. A gestão de imagem corporativa é um trabalho profundo, minucioso e muitas vezes lento. Não vai acontecer num passo de mágica no momento que a gente quer. Precisa de diagnóstico, de estratégia e de acompanhamento. Porque muitas vezes, como líder, o que nós fazemos? Trazemos essa mudança, instalamos ali e tchau, esquecemos, não acompanhamos. Não buscamos ter feedback. A gente precisa de feedback da equipe e também dos clientes. Qual foi a percepção que o cliente teve após as mudanças? É exatamente isso que eu faço na minha gestão de imagem corporativa. Um trabalho personalizado, onde eu entro na sua empresa, analiso a imagem da sua equipe, a imagem dos seus colaboradores, e a gente desenvolve um código visual estratégico e depois, com tudo isso definido, a gente treina a sua equipe. E se você sentiu que essa aula fez sentido, se você identificou que a imagem pode estar custando dinheiro, que você pode estar deixando dinheiro na mesa da sua empresa, do seu negócio, mesmo que você seja autônomo, trabalha sozinho, se você identificou isso aqui, se você quer transformar a sua equipe ou a sua imagem como líder, como CEO, num cartão de visitas que abre portas, me chame no direct, escreva corporativo, que eu explico para você como funciona. Então, se você ouviu essa aula, isto mexeu aí com você, me chame no direct e nós vamos traçar uma estratégia de imagem corporativa para você, para sua empresa. Combinado, pessoal? E então, para fechar a nossa aula, vamos trazer aqui, recapitular o que nós vimos hoje. A primeira impressão se forma em 7 segundos e é majoritariamente visual.
Lembra? 93%. A imagem da sua equipe comunica antes dela falar, antes dela argumentar. Existem 5 sinais de que a imagem está custando o seu negócio. E a solução começa com código, auditoria e treinamento, trazendo consciência para sua empresa. E o mais importante aqui, a imagem não é futilidade, é estratégia de negócio. Anotem, deixe em cima da sua mesa onde você vê. A imagem não é futilidade, é estratégia de negócio. E eu vou deixar uma reflexão aqui no final desta aula para você. Sua equipe está vestida para o faturamento que você quer ou para o faturamento que você tem? Para pensar. A imagem comunica ambição, comunica padrão, comunica o que você acredita ser possível? Se você quer crescer, se sua equipe precisa parecer uma equipe que merece crescer? Reflita profundamente. Pare para analisar. A imagem da sua empresa comunica o padrão que você quer. Comunica o que você acredita ser possível. Muito obrigada por estarem aqui hoje comigo. Foi um prazer enorme trazer essa reflexão, esse conhecimento aqui para vocês. E nos vemos na próxima aula, na próxima quinta-feira. Combinado, pessoal? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.